pessoal, começando mais um videocast sem contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Essa semana trazendo um assunto muito importante, que é risco de quedas na pessoa idosa. Isso porque, gente, a população do Brasil está envelhecendo. E não sou eu que estou dizendo. A gente traz aqui dados, inclusive do censo de 2022 do IBGE. Em apenas 12 anos, houve um salto aqui no país de 52% no número absoluto de pessoas idosas no país. Em 2010, 21 milhões de brasileiros tinham 60 anos ou mais. Isso correspondia a pouco mais de 11% da população. Já em 2022, nós tínhamos aí 32 milhões de pessoas nessa faixa etária, o que representa em torno de 15% da população. E é como se o país, vamos tentar aqui exemplificar ainda mais esses números, é como se o país ganhasse quase 1 milhão de novos idosos por ano. Já pensou? É muita gente. E é claro que o envelhecimento exige um maior cuidado, né, uma atenção maior para garantir a qualidade de vida, né, dessa população. E em um cuidado que se deve ter, inclusive com relação a quedas. Não por acaso, o nosso tema de hoje fala sobre isso. Segundo dados do Ministério da Saúde, em todo o ano de 2024, houve mais de 344 mil atendimentos ou hospitalizações por causa de quedas. No total, mais de 13 mil idosos não resistiram aos ferimentos. Por isso esse assunto é tão importante. Hoje a gente vai falar sobre prevenção, sobre cuidados, o que fazer, o que não fazer. Para isso, nós estamos recebendo aqui dois convidados que estão vindo pelo nosso videocast pela primeira vez. Aqui conosco o Dr. João Gabriel Caldas, ele que é geriatra do programa Melhor Cuidar 60+, da Unimed João Pessoa. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu? Aqui conosco também o João Lucas Melo, fisioterapeuta e é responsável técnico pelo programa Melhor Cuidar 60+. Seja bem-vindo. Obrigado, Linda. Bom, os dois são João, então não vai ter aqui como a gente errar o nome de ninguém. Brincadeira, mas quero saber se ambos são paraibanos ou não. Sim, sou daqui de João Pessoa. De João Pessoa. Família de Patos. Ah, de Patos, mas é paraibana, a família toda é paraibana. Tudo paraibano. E você? Eu sou de João Pessoa. Nascido e criado em João Pessoa. É. Doutor João, como é que surgiu o seu interesse pela medicina e pela escolha também, né, da geriatria? A da geriatria, mais especificamente, foi que assim que eu me formei, eu fui pro Exército. Eu servi aqui no Hospital de Guarnição de João Pessoa. E grande parte da população lá do Exército é realmente dos pensionistas, dos aposentados do Exército. Então, nesse dia a dia lá que eu passei lá nesse ano no Exército, atendendo idosos, eu vi que é o que eu gostava mesmo. Fiz os 2 anos de clínica médica depois, só serviu para reiterar. Fiz um serviço lá em São Paulo, que grande parte da população dele era de idosos, que era dos servidores estaduais do estado de São Paulo. Então, esses 3 anos aí, Exército e clínica médica, só serviu para gostar mesmo de atender idoso. E você se formou aqui? Me formei na UFPB aqui. Aí depois fui fazer a residência. Entendi. Além de integrar, né, a equipe do Melhor Cuidar 60+, você também é médico, né, do dia a dia. Isso. Aí eu queria saber, assim, o que é o serviço, né, esse serviço de atendimento domiciliar voltado a essa assistência extra-hospitalar, não emergencial, da Unimed João Pessoa. Como é a rotina? É corrida? Não é? É tranquilo? Você dá conta? Como é que é? Vamos dizer assim, é parte do geriatra fazer o atendimento domiciliar, né? Sempre vai ter aquele idoso que precisa que a gente vá até ele em vez dele ir até nosso consultório. Então, meio que na nossa formação é o que a gente se acostuma. E o dia a dia realmente é um grande serviço aí, que tem uma grande cartela de usuários, um pouco corrido, realmente, muita gente para atender, mas é um serviço que, vamos dizer assim, eu como geriatra sinto que ele me dá muito apoio para ajudar os pacientes. O dia a dia tem equipe muito profissional, porque a geriatria não dá para ser feita sem o apoio da gerontologia. Certo. Então, eu consigo atender esse idoso, consigo referenciar ele para físio, para nutrição, para fonoaudiologia.
realmente é um serviço que ajuda muito a deshospitalizar o paciente e continuar esse cuidado pensando principalmente na reabilitação dele, né? Não é só a consulta médica que faz a reabilitação, é a consulta médica do fisioterapeuta, da fono, da Nutri, que ajuda esse paciente a recuperar a performance e sair melhor do que ele estava pós-internação. Entendi. E você, João Lucas, se formou aqui na Paraíba? Me formei aqui em João Pessoa, me formei no Unip. É, E esse interesse pela fisioterapia também veio de onde? Desde o tempo da escola eu sabia que eu queria alguma área relacionada à saúde. E aí, como eu fui uma pessoa que sempre gostei de praticar atividade física, sempre tive nesse meio, eu via como era o trabalho da fisioterapia em si. E acabou que foi despertando o interesse de conhecer mais um pouco, de entrar na universidade, de cursar fisioterapia. E aí eu tive o prazer de concluir o meu curso, de já trabalhar com isso já há mais de 6 anos, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu venho fazendo isso já trabalhando com algumas áreas diferentes, com ortopedia, com a parte de gerontologia, porque é uma área que, quando nós saímos da universidade, então o intuito é que o fisioterapeuta começa a trabalhar muito com a parte domiciliar. Sim. E o doutor João sabe que a parte domiciliar a gente pega muito a questão do idoso. Então, assim, o público de serviço a domicílio é basicamente 90% idosos, que são aqueles que estão acamados, aqueles que não têm uma locomoção bacana para sair de casa. Então, quando eu iniciei a carreira, já trabalhando muito nessa parte, e aí foi quando comecei a desbravar outras áreas também, mas o meu foco principal no início foi essa questão da saúde do idoso. Os beneficiários do Melhor Cuidar 60 Mais são atendidos no Espaço Vida, São atendidos no Espaço Vida. que é um espaço, enfim, é um serviço da Unimed João Pessoa, muito interessante, voltado para a reabilitação motora, para práticas, né, de terapias holísticas também, programas que garantem mais bem-estar, mais qualidade de vida, né, aos beneficiários. E é lá que funciona É também. lá que funciona, no Espaço Vida. Tá. É, A gente tem imagens aí do Espaço Vida? Tem uma foto? Só para a gente ilustrar aqui? Ah, não, aí, muito bem. Esse é o Espaço Vida, minha gente, que fica na Avenida Epitácio Pessoa, um dos principais corredores, avenidas aqui de João Pessoa, e tem toda essa estrutura lá que os beneficiários podem aproveitar e podem também fazer uso para justamente todos esses serviços que eu acabei de falar. Inclusive o Melhor Cuidar 60 Mais. exatamente. Não é isso? Ele integra também vários outros serviços, justamente. Quando entra para o Melhor Cuidar, a gente consegue também direcionar para outros serviços dentro do Espaço Vida mesmo. É muito bacana a integração lá. Sim. Bom, eu vou querer falar sobre os perigos de quedas, mas antes eu quero aproveitar para lembrar você que todos os nossos conteúdos estão aqui no nosso canal no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se já. Inclusive, compartilhe esse episódio para que os idosos aí da sua família, os amigos, possam consumir esse conteúdo, né? Riquíssimo aqui, com várias orientações, com dicas também para que, enfim, você ou seu familiar tenha mais saúde, mais qualidade de vida. Cuide melhor da sua saúde, tá bom? Então, nós estamos aqui no YouTube, estamos também numa página exclusiva no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. A gente também está na plataforma do Spotify. Você nos encontra e pode sugerir temas para os próximos episódios no nosso Instagram, @UnimedJoãoPessoa. Enfim, interage com a gente, que a gente sempre gosta de ouvir você também e saber quais são os temas que você quer ver aqui no nosso videocast, tá bem? Bom, voltando aqui à nossa conversa, e aí entrando já nessa questão do perigo, né? O perigo das quedas. Eu trouxe aqui no começo do videocast alguns números, doutor João, falando sobre casos, né, com pessoas idosas, casos de quedas, inclusive de mortes. Por que as quedas, elas são tão perigosas nessa fase da vida? Não tem como não falar, né? Porque realmente, assim, elas não causam só morte, como você falou, mas a gente tem que pensar também que não tem só o risco de morte, mas o risco de perda de funcionalidade, né? A gente tem que pensar principalmente no idoso que vai cair, teve uma fratura e por causa dessa fratura teve uma internação aí que prolongou. Por causa da internação, perdeu cognição, talvez, ficou sarcopênico, perdeu funcionalidade. E tem todas aquelas complicações também, internação hospitalar, né? Às vezes internou por causa de uma queda, uma fratura, mas aí intercorre com a pneumonia, com infecção do trato urinário.
Então não dá para negar que além da morte é uma causa importante aí de perda de funcionalidade no idoso, né? Uhum. Seria uma das maiores consequências da Uma das queda. maiores consequências. É. Não só morte, como perda de funcionalidade, é o que mais me preocupa. Uma das consequências também mais preocupantes é a questão da fratura no quadril, Isso. não é isso? Porque além da lesão óssea, essa fratura também tem algumas complicações, infecção, trombose, enfim. Por que essa fratura específica de quadril tem todos esses desdobramentos, doutor? Quando a gente fala da queda, né, a gente está pensando assim, principalmente no caso dos pacientes que têm osteoporose, tem algumas fraturas que são definidoras da doença e, portanto, elas vão ocorrer com um trauma de baixa energia, que, nos casos, é uma queda da própria altura da pessoa. E, realmente, principalmente esse idoso ter uma fratura de quadril, uma fratura de coluna e também fratura de rádio daqui do úmero também. No momento que ele interna, que ele tem que já fazer a intervenção cirúrgica nisso aí, a gente não sabe, assim, se é um idoso saudável ou não que está caindo. Até muitas vezes o idoso que cai já não é um idoso saudável, é um idoso frágil e comórbido. Então, no momento que ele tem que passar por todo esse estresse cirúrgico, por essa internação prolongada, ele realmente está exposto aí a uma série de complicações. Acho de cara que a gente pode pensar, quebrou o quadril, vai estar acamado até a hora que ele corrige essa fratura, né? Sim. No momento que ele está acamado, ele está sob risco de uma úlcera de pressão aí, pela estase, realmente, ele está com risco de formar uma trombose venosa profunda e, consequentemente, uma embolia pulmonar. E fora as outras complicações, como eu falei. Delírio, né? Porque vai agitar no hospital, porque está no quarto, está sem sair, às vezes não está fazendo aquele ciclo de sono vigília direitinho. Como eu falei, já a infecção. É muita complicação, realmente, que essa fratura pode causar. João Lucas, quais são os principais fatores de risco para quedas na pessoa idosa? Então, quando a gente fala de fator de risco, nós temos dois fatores. Que o primeiro é o fator pessoal, que aí vai se enquadrar na questão do déficit de visão de um idoso. Ele se enquadra da falta de mobilidade, do sedentarismo, das patologias associadas, como a sarcopenia, osteoporose. Então, tudo isso ele se enquadra como fatores pessoais do risco de queda. E nós temos os fatores também com relação ao ambiente. Que aí a gente entra na questão de baixa iluminação de um ambiente, pisos irregulares, móveis mal planejados em casa, que corre o risco de um idoso ele tropeçar ou bater, calçados inadequados. Então, quando nós falamos em fatores de risco, sempre é bom associar os dois fatores, tanto o pessoal como os fatores relacionados ao ambiente. A pessoa idosa que está mais propensa a sofrer algum tipo de queda, ela dá algum sinal? Demais até. É. Eu acho que é parte da consulta geriátrica você sempre avaliar esse risco de queda, sabe? Você sempre, vamos dizer assim, para eu dizer se eu tenho que pegar pesado nessa parte de queda na consulta do idoso, eu vou sempre avaliar, caiu ou não. Porque se já caiu, já acende um alerta aí. E outra coisa, perguntar é assim, tem medo de cair ou tá achando que vai cair? Daí eu já sei que é uma pessoa que eu tenho que intervir mais intensamente para ver se ele vai cair. E aí tem outros sinais que a gente já sabe da consulta que essa pessoa está sob risco de cair. Como o Lucas falou, na própria sarcopenia aí, né? A pessoa vai estar sob risco de queda maior. Os pacientes com alteração cognitiva, porque apesar de não ser a primeira coisa que vem à nossa mente, cognição tem tudo a ver com risco de queda. Porque se a pessoa não tem atenção, não tem uma função executiva boa, ela está sob maior risco de cair. Então, os pacientes com alterações cognitivas, como demência, têm mais risco de queda. Pacientes com doenças neurológicas, por exemplo, uma doença de Parkinson, um AVC, eu sei que esse cara vai ter mais risco de cair só pela doença de base nele. A gente sempre tem que revisar as medicações dos idosos, né? Remédio sedativo, remédio hipnótico, remédio neuroléptico de uma maneira geral, alguns antipertensivos. Várias medicações também aumentam o risco de queda. Cansei de ver já no consultório paciente que caiu porque introduziu uma medicação nova, talvez a medicação não fosse a ideal para ele. Então, assim, é rotina da consulta geriátrica, você vê aí se tem coisa que vai poder fazer esse paciente cair. Quando entra com o pezinho arrastado já no consultório. Eu acho que Já é um indicativo grande já, né? a consulta geriátrica já começa quando você vê o paciente entrando no consultório, né? Porque você já vê como é que ele está andando, você já infere que ele tem alguma coisa pelo jeito que ele vem andando. Se ele vem andando devagarzinho, apoiado em alguém, com a perna arrastando um pouquinho, você já sabe que esse paciente tem risco de cair mesmo sem fazer nenhum teste propriamente dito. Ô, João Lucas, me diga uma coisa.
qual a importância da família ou do cuidador agir rápido, né, no momento de uma queda? E às vezes a queda até parece simples, não machucou, não quebrou nada, mas mesmo assim é necessário investigar, porque pode haver algo que aconteceu e que a olho nu ali a pessoa, um leigo, não consiga identificar. Com certeza. Depois de uma queda, independente da região que bateu, o ideal é que procure um médico, um geriatra já, para fazer essa primeira consulta, pelo menos para analisar questões de exames por imagem, questão medicamentosa, toda essa parte vinculada ao médico, e aí logo em seguida realmente iniciar o tratamento com a fisioterapia. Porque assim, isso a gente fala um ponto positivo, que ele caiu, não fraturou nada, ok. Mas aí quando chega a ocorrer essa fratura, que aí vem tudo aquilo que o Dr. João disse, que é a questão dos efeitos deletérios do paciente ficar num leito acamado. Então, é importante que essa intervenção ela seja realmente imediata, até para a gente conseguir orientar a família, começar um tratamento, ver qual é o problema. É alguma patologia que está fazendo esse paciente cair? O que foi que houve? Então, assim, quanto mais rápido a parte médica e a fisioterapia e todo o resto da equipe multi entrar nisso daí, mais rápido o paciente também ele vai conseguir se recuperando e vai evitar que isso ocorra mais vezes. Eu diria até que a primeira preocupação quando a pessoa caiu é a gente pensar por que ele caiu, né? Exatamente. Você vai ver a repercussão imediata da fratura, mas eu tenho que ver por que ele caiu. Porque eu não sei se ele caiu, na verdade, porque ele teve uma arritmia e aí ele teve uma síncope e desmaiou. Então você sempre tem que pensar nisso. Tem, na verdade, alguma doença mais grave por trás que causou essa queda? Porque às vezes a urgência na internação não vai ser nem Pela fratura em si, queda. né? A queda. Quando você vê, tem uma arritmia grave ali que causou essa queda, Às e é vezes isso que a gente tem que correr atrás. Não é só tropeçar, né? Não é só tropeçar. Tem algumas Tem coisas por sintomas, trás às que vezes. precisam ser investigadas. Doutor João, pode até parecer meio óbvio a minha pergunta, mas o óbvio precisa ser dito, sobretudo quando a gente fala para a população no geral, né? O geriatra, ele tá para a pessoa idosa, assim como o pediatra tá para a criança? É isso? Essa é uma pergunta que fazem muito realmente no consultório. Mas vamos dizer assim, todo paciente idoso cabe uma avaliação geriátrica. Se você não tem doenças que precisam ser tratadas, vale essa parte de pegar no pé do envelhecimento saudável. Porque existem doenças que, mesmo que você seja saudável, devem ser rastreadas e prevenidas. E a partir de 60 anos, com certeza vai ter coisa aí que vai caber na consulta a gente avaliar. Então, vamos dizer assim, todo mundo 60 a mais, e diria até 50 a mais, puxando um pouco para trás, merece sim uma consulta geriátrica. O que, uma vez no ano? Uma vez no ano, uma consulta de primeira vez, e a gente Certo. avalia. Dependendo do que avaliar na consulta, ver como é que fica o retorno, né? Porque assim, é comum as pessoas procurarem um médico quando já existe algum problema. Isso. Mas quando tá tudo tranquilo, O ideal é procurar antes. Se a gente conseguir prevenir as doenças, é sempre melhor, né? Do que tratar. Às vezes, quando a gente vai atrás de tratar, já não consegue recuperar 100% do que poderia se tivesse começado a intervir. Sim. Até diria 5, 10 anos antes. Os pacientes mais jovens que eu falo, 60 anos, que me procuram Sim. no consultório, eu sempre falo isso. Você tem essa alteração aqui, você tem esse hábito aí que não é tão legal. Se a gente começar a intervir nisso hoje, você está ganhando tempo de 10 a 15 anos para frente. Você está evitando uma coisa lá na frente. Sim. Porque 60 anos, hoje em dia, é uma pessoa jovem. Então, se eu conseguir evitar uma coisa que vai aparecer lá nos 80 anos para ela, é muito significativo isso. Sim, sim. João Lucas, é impressão nossa, mas assim, ou se realmente isso acontece, quando a pessoa idosa se aposenta, né? Porque enquanto está ali na atividade do trabalho, acorda, sai de casa, ou pega o carro, ou vai de condução, ou vai no ônibus, ou vai a pé, ou enfim, mas está se locomovendo, está se socializando. E quando essa pessoa ela se aposenta, meio que tem um momento ali, um momento sobretudo da transição, em que ela se recolhe mais. Então, essa locomoção ela é reduzida, essa parte social também. E aí eu lhe pergunto, o que fazer, o que dizer, ou que tipos de alongamento, exercício, o que essa pessoa poderia fazer para diminuir, né, essa diferença de quando se está ativo
e tem o que fazer, tem outras atividades o dia todo, e quando passa por esse momento de transição, que é quando, né, se aposenta e de repente tem aquele momento ali que, e agora, vou fazer o quê? E muitos ficam em casa, seja na televisão ou no celular, e acabam ficando só naquele mundo, né? Então, para evitar que isso aconteça, o que é que vocês sinalizariam para essas pessoas? Então, hoje em dia, ponto muito positivo é que as pautas de qualidade de vida, de bem-estar, estão bastante em alta. Então, assim, nós sabemos que quando uma pessoa se aposenta, o intuito realmente é ficar mais em casa. E se for uma pessoa que não tem a rotina de praticar atividade física, isso daí ela vai lá em cima. Então, não tem, só tem a rotina de trabalhar, de voltar para casa e, enfim. Então, hoje em dia, nós temos muitas alternativas para mudar isso. Vou falar de algumas coisas mais avançadas, que hoje em dia está muito em alta a questão da musculação terapêutica. Que às vezes uma pessoa que nunca praticou uma atividade física, nunca foi para uma academia, fica com um certo receio de, eu vou para academia, mas eu não sei fazer, eu não tenho dinâmica, não... Mas nós temos outras alternativas hoje, com outros profissionais, com um profissional de educação física. Então, tem a musculação terapêutica que ela é acompanhada por fisioterapeuta. Então, é toda a parte de musculação adaptada para um paciente, geralmente mais idoso, que tem algumas limitações, mas que consegue fazer aquele trabalho bacana de fortalecimento. Então, assim, não conseguiu fazer isso, mas tentar pelo menos começar devagarinho com a caminhada, mudar um pouquinho os hábitos. Porque se a gente for deixando o tempo passar, a musculatura da gente ela vai embora muito rápido. Muito rápido. Então, assim, quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo se passa sentado na poltrona, esperando as coisas acontecerem, mais fraco você vai ficar. Vão aparecer as outras patologias, você vai começar a ficar mais limitado. Então, assim, hoje a gente tem muitos canais que ajudam a fazer isso. O YouTube tá aí. YouTube, quando você quer, é uma escola para você aprender a fazer atividades básicas em casa, alongar, fazer um exercício de panturrilha, alguma coisa que faça você se movimentar um pouco. E se não, a cidade da gente tá cheia de praça para caminhar. Praças excelentes. Vai na praça, caminhadazinha de 15 minutos, vai aumentando gradativamente, até começar a pegar o ritmo, até começar a gostar da atividade. Isso daí vai fazer uma diferença. Isso aí é você plantar para colher lá na frente. Porque isso vai fazer uma diferença na sua velhice gigantesca. Hoje pode não sentir. Quando você se aposenta com essa idade, o doutor João disse, são idosos jovens, 60 anos, é um idoso jovem. Então, assim, não tem todo aquele efeito, não tem toda aquela limitação. Mas, assim, o tempo ele vai correndo muito depressa. E essa limitação ela tende a chegar querendo ou não. Então, bom se preparar. Não deixa para pensar isso quando for se aposentar. Tem que fazer uma programação aí da aposentadoria. Vai se aposentar ano que vem, daqui a 2 anos, começa a pensar já de agora e depois. Não é só a parte física, tem a parte cognitiva e de humor. Sim. A gente vê muito idoso que se aposenta e a vida dele foi tão voltada ao trabalho que na hora que ele se aposenta, ele meio que perde o sentido da vida dele ali em algumas partes. Então você tem que, desde antes, começar a pensar: vou me aposentar e agora? O que é que eu vou fazer quando eu me aposentar? Que hobby eu vou ter? Que atividade eu vou fazer? Como é que vai ser minha rotina, me encontrar com minha família? Tem que ter uma atividade não só para a parte física, mas para prevenir a parte cognitiva, né? Sim. Porque a mente parada predispõe a pessoa a evoluir com alguma demência, também quanto a parte de humor. Tem muitos casos que a pessoa fica realmente deprimida Sim. por sentir que não está sendo menos útil ali, por não estar tão ativa. Sim, entendi. João Lucas, agora falando um pouco sobre as pessoas que já estão aposentadas, já estão em casa, né? Qual o principal cuidado que os familiares, que os cuidadores, né, devem ter para evitar quedas nessa pessoa dentro de casa? Então, além dessa parte de estimular ele a praticar as atividades, a se movimentar, que a gente já vem comentando sobre isso, nós precisamos ter realmente aqueles cuidados que eu citei, o fator ambiente. Então, preparar a casa de uma maneira que seja segura. Evitar a questão de móveis, evitar a extensão solta. Pensar que tapete antiderrapante não é só no banheiro, a gente precisa usar na cozinha também. As barras dentro do banheiro para dar o suporte. Mas, assim, tudo isso é a prevenção. É quando a gente fala de prevenção. Mas o ponto principal é realmente a família estar em cima para estimular. Tem que incitar esse familiar a se movimentar, a fazer realmente atividade. Porque
é como a gente falou, não vai prevenir só queda. Tem muitos fatores envolvidos, tem muitas doenças cardiovasculares envolvidas, tem o fator cognitivo envolvido. Então, quanto mais a gente preparar ele, não só o ambiente para estar seguro, mais eficiência a gente vai ter aí nessa parte preventiva com ele. E hoje tem muita tecnologia que ajuda a deixar o ambiente seguro. Para o idoso que você se preocupa, tem gente que gosta de colocar alguma câmera ali na casa para monitorizar. Uma coisa que preocupa são aquelas levantadas noturnas para ir no banheiro, né, no escuro. Acontece muita queda nesse movimento. Ou atacar a geladeira também, né? Então você tem que pensar, será que a luz está perto para ele apertar? Sim. Ou até, como eu falei, com a tecnologia hoje, você coloca um sensor de luz ali para acionar quando ele se levantar da cama. Isso é uma preocupação importante que tem que ter. Fora o que ele falou, né? O clássico aí, barra de apoio, os batentes. Os tapetes têm que ser retirados, idealmente, tá? Porque tem muito tropeço em tapete. Até aqueles antiderrapantes, aqueles... Não. Alguns antiderrapantes são preparados justamente para isso, para evitar... Até porque eles colam no piso, Eles colam, eles ficam fixos. Eles um antiderrapante fixo. Diferente desses tapetes que a gente usa em sala de casa, que você vai tropeçar são esses aí que tem que ficar de fora. Isso. O batente, quando possível, não ter o batente, né? Realmente é melhor uma rampinha assim, mais gradativa, realmente. E se for precisar do batente, botar uma faixa ali, uma iluminaçãozinha. Aquelas faixas que a gente coloca realmente para sinalizar que tem ali um batente e lembrar a pessoa. A gente estava falando agora há pouco sobre atividade física, doutor João. A atividade, ela pode ser uma grande aliada nessa prevenção de quedas também? Eu acho que é a principal, né? Como o Lucas falou. Realmente, na parte de prevenção aí, quando a gente fala o idoso frágil e sarcopênico, é um dos que vai mais cair, realmente. Se a gente não agir sobre a fragilidade e sarcopenia, não tem como a gente evitar a queda. A gente tem que pensar que a queda ocorre por uma fragilidade assim. Tem a fragilidade cognitiva, a fragilidade motora e a fragilidade sensorial. Então, o idoso que vai ficar sarcopênico e frágil, ele realmente vai ter mais quedas, porque ele vai ter mais tontura, vai ter menos músculo para agir ali na hora que a gente vai cair. A gente não dá aquelas seguradinhas para não cair, né? Aqueles movimentos antecipatórios da queda. Sim. Então, se a gente não tem musculatura, não tem reflexo para fazer isso, a pessoa cai. Não é só exercício para músculo, é exercício para equilíbrio também, que o fisioterapeuta vai trabalhar isso lá. Exercício para a musculatura do core ali, que é o que vai segurar a pessoa nos movimentos antecipatórios da queda e compensatórios da queda. Então, como eu falei, não é só academia. O fisioterapeuta vai agir em muito mais coisa ali. Certo. Ele vai fazer musculatura, vai fazer equilíbrio, vai ajudar o idoso a dizer, se você se sentir tonto, se desequilibrar, é assim que você vai agir. Isso. E aí, puxando o gancho para esses dois assuntos, eu tenho até um relato de uma paciente minha, que foi até uma paciente que eu comecei a atender ela lá quando eu comecei no início. E essa paciente, ela teve uma fratura espontânea do fêmur, subindo uma escada. Então, ela tem uma osteoporose muito severa. E essas fraturas espontâneas, ela acontece caminhando. Ela foi subir um batente e o fêmur, ele fraturou. E aí, ela precisou passar pelo processo cirúrgico. Teve alta, foi para casa. Dentro do quarto dela tinha uma cadeira de balanço. Aquelas cadeiras de balanço fixa. Sim. E aí ela, no pós-operatório, com poucas semanas de pós-operatório, foi levantada da cama. E aí entra aquela questão de os fatores de risco no nosso ambiente. E aí ela foi levantada da cama, se apoiou nessa cadeira, a cadeira correu e ela fraturou outro fêmur. Então ela passou por um pós-operatório e depois, em seguida, fraturou novamente, precisou passar por outro procedimento e ficou com os dois fêmurs fraturados. Entendeu? Então, isso daí limitou... Demais, né? A reabilitação. Limita demais. Isso é importante falar, porque nem todo mundo sabe disso, mas fratura de fêmur e fratura de vértebra é fratura definidora de osteoporose. Então, se você tem uma densitometria prévia, que só mostra uma osteopenia ali e não tinha diagnóstico de osteoporose, no momento que você fraturou, você considera que essa pessoa tem osteoporose. Porque na densitometria, na maioria das vezes, estou vendo só a quantidade óssea, a densidade, né? Eu não estou vendo a qualidade óssea, a microarquitetura ali. Então, fraturou, tem indicação de tratar a osteoporose. Porque a gente tratando, melhorando essa qualidade óssea, essa massa óssea, a gente previne talvez essa segunda fratura. Sim. Porque quem tem mais risco de fraturar, na verdade, é quem já fraturou. Porque é recorrente a gente ver a pessoa quebrou um fêmur e quebrou outro fêmur depois, ou quebrou uma vértebra. Se a gente, na primeira fratura que tiver, que não deveria talvez nem ter ocorrido,
a gente começar a tratar essa pessoa não só como o tratamento da osteoporose, mas com essa intervenção multicomponentes aí de exercício, nutrição, intervenções na casa, a gente evita essa segunda fratura, que pode vir até a ser pior do que a primeira. Qual a relação do banho de sol diário para prevenção, por exemplo, de fraturas? O banho de sol diário tem mais a ver com os níveis de vitamina D, né? Então, realmente, na consulta geriátrica de uma maneira geral, ou principalmente na consulta pós-queda, a gente vai ver aí os níveis de vitamina D. Porque como ela participa aí da absorção de cálcio, como eu disse, a gente dá os remédios da osteoporose para diminuir a reabsorção óssea ou criar massa óssea, mas eu tenho que estar dando ali o combustível para o osso para formar mais Sim, osso, né? sim. Tem que ter o cálcio adequado na alimentação, pelo menos 1.000 mg de cálcio diários na A questão alimentação. do leite aí ajuda? Colabora mesmo? É essencial como fonte de cálcio. Geralmente eu recomendo aí para os pacientes ter 2 copos de leite, se ele não tem outras fontes aí, como iogurtes, queijos, alguns vegetais na alimentação, para bater essa meta diária de cálcio, que é de 1.000 mg de cálcio. Tem algumas calculadoras legais na internet que você joga tudo que você come durante a semana e consegue ver se você está batendo essa meta de cálcio. Sim. E a vitamina D realmente é essencial para a absorção desse cálcio aí, para ser utilizado nos ossos. Então, mede, vê se está deficiente ou não. No caso de deficiência, a gente faz a reposição para manter os níveis adequados. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre prevenção de quedas na pessoa idosa, dando algumas dicas práticas, mas antes eu queria saber um pouco mais sobre o programa Melhor Cuidar 60 Mais, do qual vocês fazem parte, né? Doutor João, o que é esse programa Melhor Cuidar 60 Mais? Esse programa é justamente para ter toda essa continuidade aí no cuidado do idoso. A gente entende que o idoso não é só você pegar ele na internação, tratei ele e agora vai para casa, tá bem. Tem que ter todo esse acompanhamento pós-alta, tanto para reabilitação quanto para prevenção de novos problemas. Então tem toda uma continuidade aí no cuidado do idoso que esse programa oferece. O João Lucas também participa. Além do fisioterapeuta, quais são as outras, funções, outros profissionais que estão envolvidos aí no programa? Então, e aí a gente tem a parte da equipe multidisciplinar, né? Que é tão importante quanto esse conjunto de profissionais aí, porque e nós vamos ter na parte da nutrição, da psicologia, fisioterapia, a parte do gerontólogo. Então, assim, porque não é só a questão, como a gente estava falando, não é só a questão de tratar, de prevenir, mas essas patologias associadas, elas precisam de uma nutrição adequada. Entendeu? Que foi o assunto que acabou de falar, a questão de Isso. cálcio, de vitamina, tudo isso daí ele vai se enquadrar com a parte da nutrição. Isso. Parte de fator biopsicossocial, tem que trazer a parte da psicologia em cima do idoso, tentar estimular, tentar mostrar para ele os caminhos, o que é que precisa ser feito para ele conseguir reverter a situação que está ou não deixar chegar a uma situação pior. Então, assim, essa equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto faz com que esse paciente ele tenha, ou ele consiga ter uma prevenção muito mais eficaz ou uma melhora muito mais rápida se ele já tiver em algum quadro já de patologia ou um pós-operatório ou alguma coisa relacionada. E o que é feito lá para possibilitar que a recuperação desse paciente seja mais rápida? Então, a nossa fisioterapia lá no Espaço Vida, tanto se esse paciente ele chegar de pós-operatório, ou se chegar com uma patologia que a gente precisa trabalhar em cima da dor, em cima dos movimentos, a gente tem um trabalho lá totalmente funcional. Então, assim, é pegar o paciente realmente e movimentar ele, trabalhar as limitações dele. Assim que ele chega, nós fazemos aquela avaliação com os testes ortopédicos, a gente vê quais são as limitações, o que é que ele tem ali que está impossibilitando de realizar as atividades de vida diária dele. E aí, com essas informações, a gente consegue trabalhar em cima daquele fator limitante, que geralmente é o déficit de mobilidade, é uma falta de equilíbrio, é uma falta de agilidade, uma perda de reflexo. Então, toda essa parte funcional da fisioterapia, junto com alguns aparelhos que a gente utiliza associados também, a gente consegue ir revertendo esse quadro e melhorando esse paciente e designando ele para outros serviços dentro do próprio Espaço Vida, Entendi. que a gente dispõe lá. E quais são os critérios para se inserir a pessoa idosa nesse programa? Então, os critérios vir da rede própria da Unimed, Tá. tem que se enquadrar na faixa etária do programa, tendo uma patologia associada ou uma fratura, ou de forma preventiva,
Então, aí, ele tendo esses pré-requisitos aí, a gente já consegue inserir no programa, já consegue tratar esse paciente lá até o momento da alta dele. Entendi. Gente, e nós estamos falando aqui sobre o programa O Melhor Cuidar 60 Mais, mas além dele, a Unimed João Pessoa também tem outros 3 programas voltados para clientes com hipertensão e ou diabetes, também obesidade, idosos e pacientes oncológicos. Então, o Melhor Cuidar é exclusivo para beneficiários da Unimed João Pessoa. Se você faz parte aí do público-alvo do programa, você pode se inscrever através do nosso portal unimedjp.com.br. Quando você acessar lá a nossa página na internet, você vai clicar em Viver Melhor. E aí, aqui, ó, nosso portal unimedjp.com.br, você vai clicar em Viver Melhor. Lá você já vai para o menu Programa Melhor Cuidar. Já vai ali ter a página aberta para você poder ter todas as informações, todos os detalhes, o que é, lhe direcionar para que tipo de serviço, para que tipo de programa você está, né, precisando aí desse reforço, desse apoio. Mas aqui, ó, no Melhor Cuidar 60 Mais, tem a página, você desce aqui, tem mais informações, inclusive o telefone para contato, tá? Caso você fique aí com dúvida ou queira se sentir mais seguro também, e é bom a gente frisar que a Unimed João Pessoa se comunica com os beneficiários, né, que se encaixam nesse perfil do programa Melhor Cuidar por telefone e WhatsApp. Ah, Linda, eu fiquei com dúvida, eu quero saber mais informações, quero mais detalhe, me sentir mais seguro, né, para receber esse contato, você pode ligar através do telefone 2106-0548. 2106-0548, tá? E acessando também o nosso portal, tem lá todas as informações. Bom, voltando aqui para a nossa conversa e agora entrando numa pauta muito interessante que é bem-estar. Tem muito idoso que, nesse momento, não tem um hobby. Ou até tem, mas faz tempo que não pratica, não coloca em prática. Por isso que a gente tem aqui no nosso videocast o quadro Mente Ativa, que é quando a gente, né, busca conhecer mais os nossos convidados e assim tentar incentivar você a também buscar hobbies que, enfim, tragam aí uma recarga de energia, que lhe traga bem-estar e tudo mais. Vou começar aqui com o João Lucas, que gosta de praticar CrossFit. É isso, João? Isso mesmo. Como é que surgiu esse interesse pelo CrossFit? Olha aqui, ó, crossfiteiro, hein? Então, eu entrei no CrossFit através de um amigo. Hã? Ele me induziu aí a entrar nessa atividade maravilhosa. Tentei fazer CrossFit por 3 vezes e não me adaptava. Começava os treinos e terminava morto e não conseguia, e passando mal. Mas aí até que eu persisti um pouquinho e consegui. Foi assim uma escolha bem bacana, bem positiva na minha vida. Porque me estimulou de diversas maneiras, né? Tanto na parte física como na parte biopsicossocial também. A gente entra. Sim. Os jovens também precisam dessa parte social também, como os idosos. Eu fazia crossfit também. Fazia? Também. Tem outro Olha crossfiteiro aqui aí. também. Tô só na academia agora, mas eu fazia crossfit também. Impressão nossa ou tem aumentado aí as pessoas que têm aderido, né, ao CrossFit como atividade? Aumentou porque assim, o CrossFit ele tem um leque de estímulos muito grande. Então, assim, dentro do CrossFit você consegue fazer várias atividades em uma só. Sim. Você consegue praticar corrida, você consegue levantar peso, você consegue fazer movimentos ginásticos que a gente chama. Então, assim, as pessoas, elas quando vão conhecer, que vê que não é uma atividade rotineira, que você tá lá toda vez é um treino diferente, toda vez você estimula alguma coisa diferente, então isso aí acaba chamando a atenção. Além de que, tanto a parte relacionada à saúde, que a gente nem comenta, porque, assim, os estímulos são muito variáveis. É uma atividade muito completa, Uma atividade né? completa. Então, assim, você trabalha a parte de condicionamento, você trabalha a parte de força. Então, você consegue estimular o seu corpo em todas as vias possíveis. Então, aí, quando a pessoa começa a praticar o CrossFit, começa a tentar entender como funciona, e tanto a questão sociável também, porque é uma comunidade, né?
E dá para idoso fazer também, Dá para viu? idoso fazer. Dá para ser fazer. perfeitamente Sério? adaptado para idoso. Porque- Minha sogra mesmo faz. Faz? Minha Olha sogra aí. idosa faz. Olha aí. Porque Faz. Poxa. quando você chega num box de CrossFit, Ah, também tem o profissional também, ele vai enxergar suas limitações. Sim. Ele vai ver o que é que você pode fazer, o que é que você não pode. Vai sempre adaptar Vai sempre perfeitamente para o adaptar. idoso. E aí você não consegue pular, mas você consegue subir ali devagarinho, você consegue variar os movimentos. Então, assim, qualquer idade, dá para entrar, dá para fazer. A meta do exercício é você se superar, né? Exatamente. Não é você superar o outro ali, é você superar o seu limite. Se Então, superar. é verdade, é verdade. Bom, agora eu quero saber do Dr. João Gabriel. Na verdade, eu já tenho aqui uma fila dos hobbies dele. Gosta de ler, de ir para academia e gosta também de assistir filmes. É. Eu vou começar pela leitura, né? A leitura na área médica ou leitura ou literatura no geral também. a da área médica tem que ter sempre, né? A gente não para de ler coisa. Então, artigo sempre tá aí lendo. Pego muito artigo no tablet, leio lá Sim. com aquela canetinha lá e vou grifando. Faço muito resumo também para relembrar as coisas depois. Uhum. Livro de literatura gosto também. Tô lendo um de Carl Sagan agora, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Muito legal esse livro dele. E eu coleciono quadrinho também. Tem que Quadrinhos. falar Ah, também. que Eu faço essa massa, coleção, olha então aí. Bem. muito hobby aí para estimular a cabeça. E esse gosto pela leitura desde criança ou Desde criança. Desde Estimulado criança. pelos meus pais. Desde criança. Tem coisa aí que eu tenho de mais de 20, 25 anos atrás, comprada, até hoje guardada aí na coleção. E gosta também de assistir filme. Gosto de Qual filme, estilo? seriado. Ultimamente eu tô assistindo mais filme de ação, viu? Eu acho que bate aquele cansaço às vezes na cabeça, a gente só quer ficar mais tranquilo à noite vendo uma coisa assim só pra Eu Aquele vou filme conforto, né? aquele filme conforto. Já teve uma época que eu via mais drama, mas agora mudou. E tem alguma indicação de filme pra fazer? De filme pra fazer. É. Cara, eu tô pensando agora o que é que tá passando no cinema pra ver. Pode ser um já mais antigo, Ah, enfim, vou que você lembrar. assistiu. Vai- tem uma primeiro mensagem. que vem é meu favorito, né? Pulp Fiction. Ah. Esse aí sempre tá recomendado. Talvez não seja do gosto de todo mundo, É. Mas. mas é o primeiro que vem na cabeça. Muito bem. Sempre vem um filme favorito na E cabeça. aqui nós temos a foto da musculação. Tem que dar o exemplo, né? Não basta prescrever atividade para os pacientes. Você tem que estar em forma aí para o paciente não dizer, você está mandando fazer exercício, você E não não está fazendo, faz. então tem que dar o exemplo. E quantas vezes na semana assim você consegue parar para poder praticar atividade física? Estou tentando manter pelo menos em 4 sempre. 4 vezes por semana. Aquela semana que Musculação. trabalha mais, 3 musculação, um dia de aeróbico, né? Para ter as duas atividades. O aeróbico é o quê? Uma corrida? Bike? Uma corrida. E a Ah, foto correndo. corrida. Sempre com o corrida. estímulo aí do meu pai, né? Que é o meu paciente modelo aí. Ah, aí tá certo. E a esposa aí do lado. Muito Então tem bem. que ser a família inteira fazendo atividade física. E é bom, na rua é legal, né? A rua é Corrida, legal. A cidade corrida aqui de rua. é ótima pra isso, né? Propícia, inclusive. Quem mora aqui não pode dar desculpa. Uma orla bonita dessa, o pessoal tá viajando aqui pra ver essa orla, então a gente tem ela todo dia aí, a bel prazer pra Isso correr aí. e aproveitar a beleza. Tudo bem, correr, caminhar, ver a vista, conversar com as pessoas, tomar água de coco. É isso, aproveitar esses locais. Bom, voltando aqui ao nosso tema, queria trazer algumas dicas, minha gente, de ambientes seguros para os idosos, né? E aí eu vou pedir agora orientações práticas mesmo, que podem tornar esses ambientes domésticos, né, mais seguros, na medida em que a idade vai avançando, justamente para evitar essas quedas. Nós vimos em nossas pesquisas que a maior parte dessas quedas ocorre no quarto e no banheiro. Doutor João, o que é que costuma causar essas quedas nos quartos, né? E como é que a gente pode deixar esses quartos, eles mais seguros? Vamos pensar assim, pensando no quarto, a primeira coisa que eu tenho que ter é um trajeto livre ali para o idoso andar. Então tem que ter espaço ali para, vamos dizer assim, para ele manobrar e não cair. Então, quarto com espaço suficiente para andar, não ter coisas no meio do caminho ali para tropeçar. Então, tirar coisa no chão, tirar fios, se tiver criança em casa, algum brinquedo que a criança deixou. Iluminação adequada, principalmente naquilo que eu falei, de ter uma iluminação noturna adequada. Um interruptor ao alcance do idoso, ou então um sensor de movimento que liga a luz ali quando ele se levanta da cama. Uma coisa muito importante, às vezes as quedas ou fraturas acontecem quando o idoso está indo se deitar,
Então, a cama tem que ser uma altura adequada para o idoso, nem alta demais, nem alta de menos, nem baixa demais, tá certo? Então, tem que ser uma altura média ali, nem para ele ter dificuldade para subir, nem para quando ele fosse deitar, ele ir daquele jeito e se jogar na cama. Sim. Deixar as coisas ao alcance do idoso, né? Então, vamos dizer assim, não vamos botar coisa que ele usa muito numa prateleira ali mais alta, porque quando ele estiver só em casa, ele vai querer subir em alguma coisa para pegar essa coisa. Então, é muita medida de segurança aí no quarto. O tapete, né? Que a gente já falou muito. Sim. Tirar os tapetes sempre que possíveis. Então, tem muita coisa que dá para fazer no quarto para evitar queda. E na questão dos banheiros, os tapetes Os tapetes antirrapantes, sim. realmente, as E as barras do barras? banheiro essenciais. Outras coisas que às vezes aparecem nas recomendações é não tomar banhos muito quentes, porque às vezes banhos quentes nos idosos induzem a queda pressórica ou dá alguma tontura e leva à queda. Existe a recomendação de preferir para idosos mais frágeis sabonete líquido, porque o sabonete em barra cai, né? Então, Sim. se ele cair, você vai ter que Sim, pegar ele. Então, o sim. sabonete líquido teria essa facilidade aí. Eu acho que as principais são essas, né? Em que situações as cadeiras de banho são recomendadas, Lucas? Então, a cadeira de banho ela é mais recomendada justamente para um idoso que ele não tenha tanta dependência funcional, né? Que ele seja mais dependente de um cuidador, que ele Sim. seja um idoso mais pesado, que realmente precise tomar um banho sentado, mas assim, se for um idoso mais independente, o bom é que estimule ele realmente a tomar o banho em pé, a ele mesmo tomar o banho, a se movimentar mais. E a gente utiliza muito a cadeira de banho depois de alguns procedimentos, de alguma cirurgia, alguma coisa que realmente limite ele de ficar em pé, de se manter em pé. E aí, quando a gente observa esse ponto de que ele tá lá no banheiro, tá em pé, mas tem aquele risco grande de queda, então realmente é melhor utilizar a cadeira de banho. Na cozinha, por exemplo, caiu alguma coisa, caiu um pouquinho de água, suco, óleo, é importante fazer logo a limpeza. Isso aí é uma das recomendações, não deixar superfícies molhadas na casa. Porque escorregão é uma das principais causas aí de queda, não só para idoso, mas para gente também, Sim, né? para todo mundo, né? Essa aí tá valendo para todo mundo. Doutor João, e com relação aos móveis, na escolha dos móveis da casa, tem alguma recomendação ou não? A principal é essa questão que eu falei, que entra no mesmo da cama, né? Uma altura adequada da cama e principalmente na disposição dos móveis ali, né? Para os móveis não estarem no caminho. A gente vê muita queda assim, uma perna da mesa ali que tá no caminho do idoso, a pessoa dá aquele trupicão ali na Sim. perna da mesa, que até a gente mesmo dá. Por causa disso tem uma queda. Uma mesa de centro mais baixa, assim, que fica no caminho, a gente às vezes se esquece que ela tá ali, tropeça nela. Tem que ter alguns cuidados realmente com essas. Cuidado com escada, né? Com casa que tem escada. Como eu Sim. disse, se tiver escada e não tiver jeito de tirar a escada, sinalizar ela, né? Ter um corrimão adequado aí para o idoso. Geralmente é bom que o corrimão ele tenha uma distanciazinha da parede, seja redondo assim, para conseguir firmar bem na hora de segurar. E cuidado com a iluminação da escada, né? Não é legal a gente descer a escada e ter aquela luz assim na cara que possa encandear e por causa disso o idoso não vê onde ele está pisando e cair por causa disso. E quem tem criança em casa também, a questão do cuidado com os brinquedos, né? Que ficam às vezes espalhados pela casa. Criança ou até o cachorro também, porque a questão dos brinquedos espalhados pela casa, às vezes você vai lá, pisa, escorrega, é outro fator Sim. bastante preocupante para os idosos. Aí quando tiver o PET, ter sempre a atenção redobrada, né? O PET é ótimo para a parte cognitiva, humor, mas cuidado para não tropeçar no cachorrinho, no gatinho Ai, meu Deus. e cair, que acontece né? também. Acontece também, né? Sempre Então tem que cuidado, tomar cuidado hein, com gente? ele quando tiver. Poxa vida. Bom, a gente tá chegando ao fim desse episódio. Queria muito agradecer a participação de vocês. Mas antes de realmente a gente finalizar, eu gostaria de pedir aí uma última orientação, uma mensagem final, né, para vocês. E aí, bem especificamente, para os idosos que estão nos assistindo nesse momento. Vou começar com o doutor João. O que é que você diria a essas pessoas que estão nos assistindo? A minha orientação principal para todos os idosos é que cuide da sua saúde. Mesmo que você esteja sentindo aí que você esteja bem de saúde, que estou bem, estou vivendo bem, é importante você passar por uma consulta médica, por uma consulta, fazer uma atividade física, que sempre vai ter o que a gente prevenir. Tem muitos idosos que eu recebo assim no consultório saudáveis, aparentemente, né? Mas quando você faz a consulta, que você conversa aí com ele 20, 30 minutos, você vê que tem coisa ali que dá para intervir, que você vai fazer essa pessoa ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento melhor. Sim. O ideal é sempre prevenir as doenças. Se a gente puder evitar que elas apareçam, é sempre melhor. Bem.
E o que eu digo é, cuidem do seu corpo, porque lá na frente nós vamos precisar dele. Ninguém quer chegar lá na frente sendo dependente de cuidador, de familiar. Então, acabou de falar, a gente mora numa cidade linda, né? Para caminhar na praia, na orla. Então, tentar buscar fazer essa atividade e achar uma atividade que gosta. Atividade boa é a que a gente gosta de fazer. Não adianta a gente tentar fazer alguma coisa que seja chata, que você vá por obrigação. Tem que gostar de fazer atividade, que você vai fazer aquilo ali todos os dias por prazer. Então, procurem um atendimento com médico, procurem uma intervenção com fisioterapeuta, procurem uma academia, um educador físico, porque tudo isso aí vai influenciar para você ter um futuro totalmente independente, fazendo as atividades que gosta, socializando. Então, isso aí vai fazer toda a diferença lá na frente. Muito bem. Pessoal, obrigada pela participação de vocês, viu? Até a Obrigadão, próxima. Obrigada a você que nos acompanha aqui também. Obrigada por estar aqui junto conosco. Temos mais episódios sobre vários outros temas aqui no nosso canal, no nosso portal também. Então aproveita para assisti-los e cuidar mais da sua saúde, tá bom? Semana que vem estamos de volta. Eu espero você. Até lá.